Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje. Hoje é um tema muito especial e eu chamo a sua atenção para ficar atenta com a palavra de Deus nas mãos e o coração aberto para receber a mensagem de hoje. Mas antes de anunciar o tema, eu queria somente lembrar vocês que nós estamos nas redes sociais, nas principais. É só você colocar @Arena do Futuro e ali estaremos nós. facebook.com/Arena do Futuro. Estamos no Instagram, no Twitter, estamos também em todas as plataformas aí, para que você possa acompanhar e receber a palavra de Deus. Outra coisa importante, nosso programa também está na Rádio Novo Tempo. Eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes da nossa rádio, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E com certeza, muitas coisas o Senhor ainda fará por você e em você. E quero aproveitar e agradecer a todas as pessoas do Brasil, da América do Sul e dos demais países por onde eu tenho passado, falando de Jesus, pregando a palavra, e as pessoas nos recebem com muito carinho. Quero mandar um abraço para todos os pastores adventistas, também para os pastores evangélicos de outras denominações, um abraço para todas as pessoas, os sacerdotes, todo o pessoal que nos acompanha e que nos recebe com muito carinho. Acima de tudo, o Arena do Futuro é um programa para todas as pessoas, de todas as igrejas, todas as denominações, sejam todos muito bem-vindos. E nós estamos fazendo agora numa temporada maravilhosa, falando sobre Apocalipse. É uma série nova chamada Apocalipse, Revelações de Esperança, que tem sido uma bênção para todo mundo na América do Sul. Eu vou mostrar para você aqui o curso, é esse aqui, e é de graça, é só você entrar no nosso site, apocalipse.com, e ali você tem esse material e você tem outros materiais importantíssimos para que você possa conhecer melhor a palavra de Deus. Além disso, eu queria lembrar que nós oferecemos sempre esse DVD chamado A Verdade, que é um curso bíblico também muito importante e que nós lhe oferecemos totalmente grátis. É só você fazer o pedido, mandar o seu pedido para cá e nós atenderemos você com muita alegria. Ok, preparado? Muito bem, o tema de hoje é os 7 selos do Apocalipse. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos de volta com a Bíblia na mão, preparados para o tema da Palavra de Deus. Os 7 selos, esse é o tema de hoje. E eu gostaria que você me acompanhasse atentamente em cada detalhe que vamos agora considerar a partir da Palavra de Deus. Os 7 selos. Você já parou para pensar que dentro da Bíblia, e sobretudo no Apocalipse e em Daniel, o número 7 é repetido com uma certa frequência? Vamos relembrar alguns desses números ou dessas menções feitas pela Bíblia. Por exemplo, lá em Gênesis, Deus faz o mundo em 7 dias. A semana tem 7 dias. Deus descansou no 7º dia, não é verdade? Você vai avançando um pouquinho na Bíblia, você encontra 7 espíritos, 7 trombetas, 7 selos, 7 pragas, 7 igrejas, você encontra o 7º dia, e nós temos outras partes da Bíblia que usa e menciona o termo e o número 7. Aliás, na Bíblia existem números que se repetem com muita frequência. É o 7, é o 6, é o 10, o 12, o 40. Claro que não estamos falando de numerologia, sem dúvida não estamos falando sobre isso, mas é importante que você entenda que 2 números se destacam, o 6 e o 7. O 7 é o número de Deus, é o número da perfeição, enquanto que o 6 é o número do homem, é o número da besta, é o número da imperfeição. Por isso que quando você vai para Apocalipse 13, você vai perceber que a besta é identificada por o número 666, né? E curiosamente o homem foi feito no 6º dia, não é verdade? Você vai lá para Daniel capítulo 2, capítulo 3, vai ver que tem uma estátua que era 60 por 6. O número 6 é o número ligado ao homem, à imperfeição e, no caso, à besta do Apocalipse também. Mas o número 7 é o número de Deus. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre os 7 selos que aparecem no Apocalipse. Nessa temporada nós já estudamos sobre as 7 igrejas. E você vai perceber que o tema de hoje, ele tem uma certa semelhança com as 7 igrejas.
Quando consideramos os 7 selos, temos que repetir algumas informações do estudo e do programa que falamos das 7 igrejas, porque uma coisa está complementando a outra e abrindo novos horizontes, novos entendimentos e apontando de maneira mais completa para os acontecimentos futuros. Então eu convido você a abrir comigo a palavra de Deus e nós vamos abri-la já diretamente no livro do Apocalipse, já para mostrar para você o que diz aqui a palavra do nosso grande Deus. E você lembra que Apocalipse capítulo 5, ele começa assim, verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Lembra disso? E se você continua no verso 2, fala assim, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Verso 4, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os selos. Ok, então esse capítulo 5 de Apocalipse nos mostra uma situação de angústia do profeta quando tem a visão de um livro selado com 7 selos. E depois ele recebe a informação de que o leão da tribo de Judá, que é Jesus, era o único digno de abrir o livro e desatar os selos. Então agora nós vamos abrir o livro, Jesus já abriu, nós vamos agora desatar os selos, Jesus já desatou, e nós vamos agora considerar o que está registrado na Bíblia sobre os 7 selos do Apocalipse. Bem, então nós vamos já diretamente para Apocalipse capítulo 6 e considerar o primeiro selo. Apocalipse 6, versos 1 e 2 dizem assim, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e um dos 4 seres viventes, dizendo como se fosse voz de trovão, vem, vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Detalhe número 1, quem abriu esse selo e os demais selos foi o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é Jesus, João 1, 29. É aquele que nós mencionamos, a raiz de Davi, né, e tal, mencionamos para você no capítulo 5. Então Jesus, ele abre o livro e começa a desatar os selos. No primeiro selo aparece um cavalo branco. Esse cavalo branco é um símbolo de pureza da igreja cristã no seu começo. Só para você já ter uma ideia geral dos 7 selos, os 7 selos, eles mostram a igreja cristã desde o seu nascimento até a volta de Cristo. Ou seja, os 7 selos mostram tudo o que aconteceria com a igreja a partir da primeira vinda de Jesus e termina na segunda vinda de Jesus. Ou seja, do ano 31 até a volta de Cristo. E o primeiro selo mostra um cavalo branco. Esse cavalo branco é para mostrar que a igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja no primeiro século, a primeira igreja era uma igreja pura. Pura no sentido de doutrina, de obediência, de fidelidade, de comunhão, de relacionamento, de missão. Era uma igreja pura. Por isso, o primeiro selo, ao ser aberto, aparece um cavalo branco, mostrando a fidelidade e a pureza da igreja cristã no seu começo. É claro que quando nós falamos sobre essa pureza e sobre a primeira igreja cristã, a gente tem que lembrar que essa igreja era dirigida pelos apóstolos. Jesus morreu no ano 31, ele ressuscita, volta para o céu e os seus discípulos ficam ali. Ali você tem Pedro, João, Tiago. Imagina uma igreja administrada pelos apóstolos ou pelos discípulos. Era uma igreja poderosíssima, de oração, de fidelidade, de pureza apostólica. Agora, um detalhe muito interessante que aparece aqui no primeiro selo é que esta igreja pura e fiel, primitiva e igreja apostólica de Cristo, essa igreja foi justamente aí, nesse período da pureza do cavalo branco, que Deus derramou o poder do Espírito Santo no Pentecostes. O Pentecostes aconteceu aqui, no primeiro selo, no primeiro início, na primeira fase da igreja cristã. Você imagina então como era uma igreja cheia do Espírito Santo e pura biblicamente e doutrinariamente. Mas a história continua e o segundo selo, ele aparece a partir do verso 3. É o verso 3 e o verso 4 que diz assim:
Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu com outro cavalo, e esse cavalo era vermelho. E o seu cavaleiro foi-lhe dado assim tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E também lhe foi dado ou dada uma grande espada. Portanto, no segundo selo, aparece nesse caso um cavalo vermelho. O primeiro era branco e agora o segundo é vermelho. Esse vermelho era para mostrar que houve uma contaminação. Era branco e agora é vermelho. Houve uma mistura, houve um pacto, houve uma aliança. Então aquilo que era branco agora está vermelho. E nesse caso aqui, representa a segunda fase da igreja cristã, que foi o período da perseguição. A primeira fase foi do ano 31 até o ano 100. Essa segunda, o segundo selo, é do ano 100 ao ano 323 depois de Cristo. O cavalo vermelho mostra que esta segunda fase da igreja cristã foi uma segunda fase em que houve concessão, em que houve uma abertura para a entrada do paganismo, a entrada da política, e começaram a misturar política e religião. E isso contaminou a pureza apostólica do primeiro século. Ou seja, a partir daqui já começa então a situação se complicar. O que era branco fica vermelho. Ou seja, isso mostra alianças, isso mostra perseguição, isso mostra um problema que estava surgindo no seio do cristianismo. Está ficando claro para você? Eu estou tentando mostrar de uma maneira muito clara e simples, porque esse é um assunto muito complexo. Mas eu gostaria que até uma criança entendesse os 7 selos. E nesse caso aqui, a segunda fase da igreja cristã de 100 a 323, é o período em que nós encontramos o ano 321. O ano 321, especialmente o dia 7 de março de 321, foi o período em que Constantino assina o decreto dominical. É aqui que eles mudam o sábado para o domingo. É aqui que contamina a pureza, é aqui que adultera os mandamentos, é aqui que altera a lei de Deus, é aqui que a coisa começa a se complicar. Porque na segunda fase da igreja cristã, Constantino e o bispo Eusébio fazem isso de maneira descarada. E até hoje você percebe que a influência do cavalo vermelho, da atitude da segunda fase da igreja cristã, ainda tem hoje. Hoje igrejas evangélicas guardam o domingo. Hoje, igreja católica guarda o domingo. Hoje as pessoas fazem escola dominical. Hoje as pessoas rejeitam o sábado e propagam o domingo. Então, na verdade, o que aconteceu aqui no segundo selo reverbera até hoje. Só que nós devemos ficar com a Bíblia, com a palavra, e não com os homens, não com os políticos. A igreja não pode fazer alianças políticas e nós não podemos negociar com o inimigo, não podemos negociar com o erro, com o adversário. Nós temos que ser firmes na fé, na Bíblia, na palavra, custe o que custar. Entendeu ou não? Amém? Fala amém aí, irmão. Amém. E aí nós vamos agora para o terceiro selo. O terceiro selo aparece na Bíblia nos versos 5 e 6. O terceiro selo apresenta aqui um cavalo preto. Eu não vou ler todo o texto para ganhar um pouquinho de tempo, mas aparece aqui um cavalo preto. O primeiro era branco, o segundo era vermelho e o terceiro era preto. Essa situação do terceiro selo, que aparece um cavalo preto e diz que o cavaleiro tinha na mão uma balança e tal, e aí vem uma voz, e aí vem uma série de coisas. Esse terceiro selo é uma representação de uma situação de apostasia, de abandono do primeiro amor, de abandono da fé, de abandono dos princípios que havia na igreja primitiva, na igreja apostólica. O cavalo era branco, no segundo passa para vermelho, no terceiro ele é preto, ele é negro. Isso mostra, de maneira muito clara, a escuridão espiritual que dominou a igreja a partir do ano 323 até o ano 538. Ou seja, a terceira fase da igreja, o terceiro selo, revela uma situação de mancha, de apostasia, de pecado, que havia ali, que entrou ali na igreja cristã. Por isso o cavalo aparece aqui como sendo um cavalo preto, mostrando uma apostasia, mostrando o abandono dos princípios, mostrando um relaxo. As pessoas relaxaram, as pessoas abandonaram os princípios, rejeitaram as verdades e foram para um caminho de escuridão espiritual. Escuridão essa que até hoje está por aí. Quantas pessoas frequentam igrejas, porém estão numa escuridão espiritual, como esse cavalo que aparece aqui na terceira fase, no terceiro selo. Nós não podemos aceitar a escuridão espiritual. Nós não podemos viver nas trevas espirituais. Nós temos que andar na luz da verdade, na luz da palavra, na luz da obediência.
E aí vem então o quarto período, o quarto selo, que aparece em Apocalipse 6, dos versos 7 a 8. Aqui nós encontramos uma situação um pouco diferente, porque diz assim: quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E eu olhei, e eis um cavalo amarelo. Bom, eu nunca vi um cavalo amarelo. Eu já vi cavalo branco e cavalo preto. Cavalo vermelho e amarelo não. Então aqui o quarto selo mostra um cavalo amarelo. E esse cavalo amarelo chama atenção porque o verso 8 fala assim: eu vi um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo esse chamado de morte, e o inferno o estava seguindo. Deus me livre, que é isso, rapaz? Ouviu isso? O cavalo era amarelo, o cavaleiro era morte, então já não precisa falar muita coisa, é ou não é? Isso mostra que no período do quarto selo foi um período de perseguição, de morte de cristãos, de morte de servos de Deus, Bíblia queimada, mensagem ignorada, verdade por terra, o que Daniel 8,12 fala, Daniel 7,25 fala, o que a Bíblia profetiza estava se cumprindo aqui, porque agora a contaminação era total, agora o cavalo era... como diz o texto, o cavalo era amarelo, que simboliza a morte, que simboliza palidez, que simboliza uma situação de destruição. E nós estamos falando de um período de 538 a 1517 e alguns esticam até para 1798. Foi o período da perseguição, da supremacia papal, da Inquisição, quando o perdão era vendido, quando a fé era negociada, quando as pessoas levavam a religião como se fosse algo estatal, algo político, e não havia preocupação com a salvação do indivíduo, com a salvação das famílias. A coisa foi tão complicada que eles pisaram na verdade, fizeram isso e prosperaram. Essa foi a situação do quarto selo. Se nós fôssemos falar aqui selo por selo com mais tempo, nós iríamos descobrir muitos detalhes assustadores que a Bíblia registra e que a história comprova. Mas em 1517, essa situação do cavalo preto passa a ser interrompida, porque Deus levanta Martinho Lutero e começa uma reforma, e aí já entra o quinto selo. O quinto selo vai de 1517 a 1755, mostrando, na verdade, a reforma. Quando Deus começa a reforma, quando Deus levanta mártires, homens e mulheres, pessoas fiéis, pessoas pregando a verdade, pessoas que não temiam a morte, pessoas que não temiam a perseguição, Deus levantou pessoas em vários lugares, eles pregaram, eles foram queimados vivos, eles foram dilacerados, eles foram agredidos, eles foram humilhados, eles foram pisados, eles foram mortos. Porque aqui você percebe claramente que quando abre o quinto selo, diz o texto: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Os mártires, os servos de Deus, eles se mantiveram firmes, morreram, mas não abriram mão da sua fé e da sua fidelidade. É o período da reforma. Graças a Deus, porque tem pessoas fiéis, mesmo na hora mais difícil da vida e da humanidade. Aí vem o sexto selo. O sexto selo aparece na Bíblia de maneira muito clara nos versos 12, 13 e 14. O sexto selo, diz a Bíblia, vi quando o Cordeiro abriu esse selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas dos céus caíram pela terra como figueira, quando abalada pelo vento forte e deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos e movidos do seu lugar. E diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas, nos penhascos. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira, e quem poderá suster-se ou subsistir? Isso é o sexto selo. O sexto selo, a Bíblia chama a nossa atenção, ele começa em 1755 e vai até 1844. Esse foi um período que foi anunciada a volta de Cristo, foi pregada a profecia, eles começaram a entender a profecia, eles começaram a perceber o cumprimento das profecias. Por exemplo, aqui fala do escurecimento do sol e também da lua e da queda das estrelas. E fala também de um terremoto.
Quando esse grande terremoto é entendido por vários historiadores, por vários pesquisadores, de que o grande terremoto foi o de 1º de novembro de 1755 em Lisboa, Portugal. O ano passado eu estive em Lisboa, em Portugal, e fui ali conhecer ainda hoje os estragos desse grande terremoto. E fui conhecer a história desse grande terremoto. Foi algo tão terrível que atingiu não apenas Portugal, mas vários outros países. Foi o terremoto mais impressionante da história. E é justamente isso que fala aqui no 6º selo. E a Bíblia continua falando, o dia escuro, quando o sol escureceu e a lua apareceu como sangue. Isso foi no dia 19 de maio de 1780. As pessoas ficaram assustadíssimas, pensando que era o fim do mundo. E o texto ainda fala que as estrelas cairiam do céu. Isso aconteceu no dia 13 de novembro de 1833. Tudo isso era a abertura do 6º selo, anunciando que Jesus estava às portas, que Jesus voltaria em breve. É isso, é a mensagem do advento, é a profecia se cumprindo, são os últimos acontecimentos. O 6º selo aponta dizendo, cuidado, preparem-se, porque Jesus em breve voltará. Amém? E finalmente chegamos no 7º selo. Aqui, entre o 6º e o 7º, há um hiato, há um espaço aqui, que é o capítulo 7 do Apocalipse, quando fala, então, do selamento. Isso a gente vai falar em um outro programa. Mas aí nós pulamos para o capítulo 8 de Apocalipse. O capítulo 8 mostra a abertura do 7º selo. E o texto diz assim, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. E o verso 2 fala assim, então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus e lhe foram dadas 7 trombetas. Bom, aqui não precisamos ir muito longe, você já entendeu. A abertura do 7º selo será a volta de Cristo. Então, em que período estamos vivendo da história dos 7 selos? Estamos entre o 6º e o 7º selo. Entendeu? Nós estamos nesse período. A qualquer momento, o 7º selo será aberto. Será desatado. E para falar sobre o 7º selo, eu quero convidar você a chegar mais perto. Vamos para o sofá, vamos sentar e vamos conversar sobre o 7º e último selo. Por favor, você que está em casa, ou você que está no trabalho, ou você que está numa igreja, ou você que está em qualquer outro ambiente, presta atenção agora. Eu vou pedir para você chegar mais perto, o mais perto que você puder, porque eu quero explicar para você Apocalipse 8, especialmente os versos de 1 a 6, quando apresenta para nós a abertura do 7º selo. Quando o 7º selo for aberto, haverá silêncio no céu por cerca de meia hora profética. 1 hora profética equivale a 15 dias. Meia hora profética equivale a 7 dias e meio. Cerca de meia hora, quase meia hora, equivale a 7 dias, a 1 semana. A Bíblia diz, haverá silêncio no céu por cerca de meia hora. Sabe por quê? Será o momento solene, quando Jesus e os seus anjos sairão do céu e virão aqui para nos buscar. Portanto, o 7º selo ainda não foi aberto. Será aberto em breve, porque em breve Jesus vai se levantar no céu, no santuário, e vai dizer assim, está feito, está acabado, está consumado. Então Jesus reúne os seus anjos, milhões e milhões de anjos, tocando trombetas, como diz a Bíblia. Eles virão formando uma grande nuvem branca, como diz Apocalipse 14, verso 14. Jesus Cristo estará no meio dessa nuvem, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. É a volta de Cristo. O silêncio é porque o céu vai ficar sem os anjos, vai ficar praticamente vazio. Então haverá silêncio no céu, tudo em silêncio, não haverá conversa, não haverá ruído, não haverá movimento. Jesus vai voltar e esse silêncio no céu é desde que Jesus sai do céu, vem até aqui, busca os seus filhos, ressuscita os seus filhos e volta para o céu, levando então os frutos do seu penoso trabalho, levando então os salvos, essas pessoas que amaram a Jesus, que aceitaram a Jesus. Por isso o 7º selo apresenta o silêncio no céu. Meu amigo e minha amiga, diante desse estudo dos 7 selos, você não acha que está na hora de tomar uma decisão?
Você não concorda comigo que é momento de entregar a vida a Jesus, de ser batizado, de passar pelas águas, de começar uma vida nova? Eu quero convidar você, assim como Jesus abriu os 7 selos, ou 6, e vai abrir o 7º, hoje eu quero convidar você para abrir o selo do seu coração. Abra o selo do seu coração. O livro selado, só Jesus pôde abrir. Os selos, só Ele pôde desatar. Mas o selo do seu coração, só você pode abrir, só você pode desatar. Então abra esse selo, abra esse coração, entregue a vida a Jesus, nasça de novo, seja batizado, seja batizada. Procure a Igreja Adventista, fala que você é meu convidado especial, o pastor vai te atender, você vai ser abençoado, vai conhecer melhor a Bíblia, vai nascer de novo, vai passar pelas águas, vai ser feliz, vai ter paz no coração, entendeu? E se você está na igreja, é agora a sua decisão, é hoje a sua entrega, é hoje o momento em que você vai dizer assim publicamente: eu abro o selo do meu coração, eu abro o meu coração, eu me entrego a Jesus, Senhor, venha, habita em mim. Ele vai habitar em você e vai fazer de você uma nova pessoa a partir de hoje. Amém? Parabéns, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse tema tão maravilhoso. E obrigado porque o Senhor conduz a história e o Senhor também promete voltar para nos buscar. Nós cremos na Tua volta. Ajuda-nos hoje a abrir o selo do coração e entregar a vida totalmente para o Senhor. Eu entrego essa pessoa, esse homem, essa família nas Tuas mãos. Conduza os seus passos e a decisão que está tomando agora, em nome de Jesus. Amém.